Olá pessoas, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre métodos para alfabetização e sobre o construtivismo. Mas antes de começar o vídeo eu quero pedir desculpa por não ter tido vídeo semana passada. Dito isso, continua se inscrevendo no canal, comentando aqui embaixo o que você achou, sugestões e opiniões. E claro, não deixe de dar o like, pois isso ajuda muito, divulga o meu canal para outras pessoas da área da educação. Toca a vinheta! Existem dois princípios de métodos de alfabetização, que são os princípios de métodos analíticos e os princípios de métodos sintéticos. Vou começar falando desses métodos sintéticos, pois eram os métodos mais utilizados no início da escolarização. Então, quando as escolas começaram a ser popularizadas no Brasil, esses métodos sintéticos eram mais utilizados para alfabetizar as pessoas. Esses métodos sintéticos são estratégia para analisar o sistema de escrita. Então, ele não vem com significado, ele não vem com contextualização, e sim somente para decifrar o código de escrita. Ou seja, as pessoas irão primeiro aprender as letras, depois fonemas, sílabas, palavras, oração e depois o texto por completo. Portanto, vai sempre do início. Nesses métodos é muito trabalhado com repetição, de escrever 20 vezes o alfabeto, de escrever 20 vezes babebi, bobu, bão, para memorizar, para entender o sistema de escrita em si, e não para trazer significado na aprendizagem. Um exemplo desses métodos sintéticos que acontecem bastante no primeiro ano, no ensino fundamental 1, é o método alfabético. Ele é o método mais antigo do século XX, entretanto ele ocorre ainda hoje nas escolas, onde os alunos precisam decorar o alfabeto, decorar os silabários, babibi, babu, fafifi, fofu, onde os alunos tinham mais interesse em soletração, em soletrar a palavra, porque elas aprendiam pelo menor código de escrita que é a letra. Então você que estava na escola ou está na escola, você lembra o professor ou professora falando para a gente fazer babibi, babu 20 vezes no caderno, o alfabeto 30 vezes no caderno, porque utilizava esse método alfabético para a gente decorar. Não tinha nenhum significado aquelas letras para a gente, eram somente códigos onde a gente estava decorando para decifrá-los mais tarde. Outro exemplo de princípio de método sintético é o método fônico. O método fônico, ele parte do princípio do som das letras combinada com outras. A unidade mínima desse método é o som que aquela letra faz. Então, o A, ele pode ter esse som de A. Entretanto, se ele tiver acompanhado de um N ou M, ele pode ser AN. Acompanhado de um L, ele pode ser AU. Então, o som da letra, ela vai mudando de acordo com a combinação dela. Então, esse é o fonema daquela letra. Se o A está junto com L, ela tem um fonema. Se o A está junto com N, ela tem outro fonema. E esse método fônico ele era muito utilizado para a alfabetização. Entretanto, esse método ele tem muitas problematizações, porque se começar a falar aqui, vocês verão que tem várias letras que com vários sons diferentes. Uma delas é o C, porque C com E não dá Q igual K. Então, o C com E dá C. Esse é um fonema muito específico, onde é muito difícil alfabetizar, porque é muito relativo. E se você quer partir de um método sintético, onde o princípio é a decoração, como você vai fazer o aluno decorar cada fonema que existe no nosso vocabulário, que é totalmente diferente? É muito difícil trabalhar somente com o método fônico para alfabetização. Entretanto, esse método foi o recomendado pelo nosso presidente para o Ministério da Educação para a alfabetização. Outro método com esse princípio sintético é o método silábico, que ele vem para superar esse método fônico, já que são combinações de sílabas. Então, a principal unidade desse método é a sílaba, que envolve o que eu já falei, que é decorar o som que uma letra faz em encontro com outra. Então, a criança tem que decorar que toda vez que ela vê um F e o A vai fazer Fá, o C com A dá K, então a palavra fica Fá-Cá. Não traz significado, é somente uma decodificação daquela sílaba, daquele som, daquela palavra. Então, muitas pessoas aprenderam a ler, infelizmente, sem significado, somente decodificando uma palavra, decodificando aqueles códigos dos quais você decorou.
Agora, os métodos com princípios analíticos são os métodos onde vão do todo para as partes. Então, os alunos irão primeiro aprender a ver o texto, a analisar o texto, depois analisar a oração, o significado da oração. Depois, eles vão para as palavras e das palavras vão para as sílabas, das sílabas vão para os fonemas e depois vão para as letras. Então, esse método analítico, as pessoas que aprendem por ele, elas vão primeiro trazer significado para aquela alfabetização, já que ela respeita a percepção global tanto dos fenômenos quanto da própria língua. Rompe totalmente com o princípio de decifração e sim trazendo significado, onde os alunos não irão aprender decodificando, mas sim significando algo. O princípio desse método é que a alfabetização tem que priorizar a compreensão ao invés da decodificação. Porque as pessoas não podem ler decodificando, aprendendo nas menores partes. Ela tem que saber compreender o todo para que a alfabetização seja algo significativo, para que ela seja alfabetizada ao invés de decorar códigos e decifrar códigos. E quando o aluno observa um texto, ele faz reconhecimento de algumas palavras que tenham significado, onde o professor ou professora pode trabalhar com essas palavras que tenham significado, para enfim chegar a uma alfabetização. Ou seja, o princípio do método analítico é trazer significado, contextualização da alfabetização e romper totalmente com os princípios de método sintético, onde envolve decodificação, decorar códigos, decorar letras, decorar sons. Um exemplo de método analítico é o método de palavração, onde os professores trazem palavras com significado para aqueles alunos, onde o aluno vai reconhecer primeiro a palavra e depois vai analisar as sílabas, com cartões para fixações, exercícios cinetésicos, figuras, memorizações. Vai trabalhar com tudo isso para trazer um significado. Um outro exemplo é o método de sentenciação, onde a unidade é a oração. Portanto, o aluno irá ler toda a frase para depois analisar as palavras e depois analisar as letras. Existe também o método natural, que também é do princípio analítico, onde é pedido para fazer produção espontânea de texto, pois à medida que a pessoa vai escrevendo, ela vai sozinha, naturalmente, decodificando algumas palavras para conseguir escrever. Um último exemplo que eu quero dar é o método de imersão, onde se privilegia a escrita e a leitura, onde os alunos terão suas próprias vivências, suas próprias ações, e a partir dessas próprias ações ela vai conseguir sozinha, decodificando letras, palavras, sem a ação direta do professor, mas sim deixando ela analisar livros, ler da forma dela textos, escrevendo naturalmente. Tendo dito esses métodos e os seus princípios, agora eu quero falar do construtivismo. Lembrando que o construtivismo não é um método para alfabetização e também não é uma teoria pedagógica de como ensinar alguém algo, mas sim o construtivismo é uma teoria psicolinguística. O construtivismo ele tenta entender qual é o percurso que o aluno faz para ele conseguir entender o sistema de escrita. Essa teoria foi feita pela Emília Ferreiro e Anna Teberoski, eu acho que é assim que se fala, em 1980. O construtivismo reconhece de que o aluno ele já vem para a escola com uma bagagem, pois ele já teve acesso ao sistema de escrita antes de iniciar a escolarização. E todos nós temos um processo lógico onde em cada erro nós aprendemos algo. Então, à medida que o aluno vai errando, ele vai entendendo e consertando aquele erro. Portanto, quando a gente fala que a gente aprende com os nossos próprios erros, é verídico. Os alunos, com os seus próprios erros, eles vão trazendo novas hipóteses de escrita. E ele vai construindo conhecimentos e tenha contato um pouco com a informação de como esse sistema de escrita funciona. Também diz que a escola ela não pode considerar somente os métodos para alfabetização, que é necessário considerar o processo do aluno antes de introduzir um método e achar que ele é perfeito para alfabetizar aquele aluno, porque cada aluno já vem com uma bagagem para a escola e cada um deles vem com uma bagagem diferente. Então não quer dizer que o método vai abranger todos aqueles alunos. E como eu disse aqui, o aluno ele vai aprendendo com os próprios erros, certo? Entretanto, esses erros eles têm que ter uma visão diferente. Não pode ser igual prova, onde o aluno errou e ele leva punição por isso. Pois esses erros causam medo e medo não evolui ninguém. Então, esses erros eles têm que ser abordados de outra forma para que os alunos tenham significado nesse erro a ponto de fazê-los evoluir.
todo o material para ser utilizado no momento da alfabetização, ele também tem que ser algo onde representa toda a diversidade existente naquela sala. Não pode ser algo muito exclusivo para uma determinada população. Tem que ser algo que abranja realmente toda uma diversidade. E como eu disse, os alunos eles já vêm com uma bagagem, certo? Certo. O que nós temos que fazer? Saber qual é o tamanho daquela bagagem que o aluno traz. Em que hipótese de escrita ele está? Pois nós precisamos conhecer aquele aluno para poder ensinar aquele aluno. Vai que ele já sabe ler e você ainda está lá com o método alfabético passando para ele. Então, quando o aluno chegar na sua sala, saiba em que hipótese de escrita está, o que ele já sabe, qual é a bagagem daquele aluno. E por fim, deixar o aluno falar o que ele sabe, falar o que ele não sabe, sem ter punições referente a isso. Deixar o aluno se expressar, deixar o aluno acertar, deixar o aluno dar opinião, deixar o aluno participar da aula ativamente. E por fim, para terminar, eu acredito que uma alfabetização de qualidade envolva as 3 coisas: os 2 métodos, os analíticos, os sintéticos e também os princípios construtivistas. Por quê? Tem alguns alunos que precisam decifrar mesmo o sistema de escrita, as letras, reconhecimento das letras, reconhecimento dos sons das sílabas. Entretanto, essa alfabetização, essa decodificação também tem que ser com significado, que são os métodos analíticos que trazem. Você não pode alfabetizar alguém sem trazer significado para aquela alfabetização, porque no fim a pessoa não vai ser alfabetizada, ela vai saber decorar e decodificar códigos. E não é isso que você quer. Você quer que o seu aluno saiba ler para que ele leia e entenda o que ele está lendo. Portanto, esses métodos analíticos e sintéticos, eles podem se entrelaçar, fazer métodos ecléticos, utilizar um, depois utilizar outro, que é como o princípio construtivista diz, não é um método que vai fazer todas as outras pessoas aprenderem. Então, você pode utilizar vários outros na sua educação, na alfabetização que você fizer com os seus alunos. Então, eu acredito muito nisso. Para alfabetizar alunos, eu uso sempre métodos analíticos, sintéticos, com os princípios construtivistas, logicamente, porque eu quero muito que o meu aluno saiba ler com significado, saiba ler globalmente, entendendo o que ele está lendo e não só decodificando códigos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.